Olá, seja bem-vindo a mais um Radar FI, o seu informativo diário de fundos imobiliários. Por aqui, Max Braga. Vamos então fazer hoje um vídeo um pouquinho diferente, um pedido, de vídeo de uma comparação da nossa inscrita Brígida Pedro, que fez lá no na caixa de comentários. Inclusive, se você quiser comentar, fazer pedidos de vídeos, pedidos de pautas, façam por lá, esse é o caminho. Fazendo uma comparação hoje de dois fundos de fundos, tá? Falaremos então do Kizu e do XPSF, ok? Então, claro, aqui a intenção não é de fato, né, recomendar um ou outro. Aqui a intenção é trazer as informações. Então busquei o relatório desses dois fundos, os últimos que eu encontrei. No caso do Kizu, eu encontrei o de outubro de 2024. Já o do fundo da XP, eu encontrei o relatório de novembro de 2024, o último atual, né, dos dois. Vamos olhar então o que diz nesses documentos e entender para a gente poder fazer uma comparação, né? Na verdade, não uma comparação, né? Mas sim uma ideia do que cada um está praticando para ajudar vocês todos aí na decisão pelos investimentos, tá bom? Vamos lá então, vamos abrir então aqui primeiro o relatório do Kizu, né? Encontrei que esses relatórios são de classificação pública, qualquer um em um site comparador de fundos imobiliários tem fácil acesso a eles. Vamos entender aqui então. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Mas se você tem interesse, fica aí até o final, por favor. Bom, vamos lá. Então, tecnicamente, o primeiro ponto aqui a se apontar, o primeiro ponto a se apontar foi legal. É, a gestora é um pouco menor, né? A Clima, a gestão de recursos, a gestão da Suno. Isso é um fato relevante, né? Para considerar ele uma compra. Esse fundo, ele tem uma taxa de administração de 0,60 ao ano e não põe taxa de performance, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, evidentemente, é o yield dele na casa de 11,85 anualizado, e o número de cotistas também é bastante importante, são 121 mil cotistas nesse momento até a divulgação desse relatório. E, evidentemente, a cota aqui de mercado, relação patrimônio PVP, na casa de 0,93, é bem alinhado aqui com o que se pretende um fundo imobiliário, tá? Quer dizer que ele tem espaço ainda para valorização da cota, mas não está muito barato ou muito caro. Bom, então, aqui nesse relatório, eles trazem aqui bastante relação entre as políticas, etc., o que vem acontecendo no cenário para fundamentar aqui as posições do fundo. Acho que isso daqui tem aqui um componente a ser estudado. Eu vou deixar para vocês também no link na descrição os documentos para vocês entrarem lá e ver cada um deles na íntegra, tá? Mas registram aqui que o IFIX teve uma desvalorização de 3,6%. Isso a gente já sabe, né? Enfim. E o desempenho do fundo, a gente nota que desde o IPO do fundo aqui, o desempenho foi bem maior, né, na criação do fundo, até um pouquinho antes, né? O fundo é de 2020. E aí ele veio aqui de uma forma mais lateral e agora tem um pouquinho mais de baixa, claro, que isso está acontecendo agora. O PL do fundo está na casa dos 327 milhões e ele negocia uma média até legal por dia, né? Um milhão ali de reais por dia. É interessante isso, tem uma liquidez, assim por se dizer. Outras coisas relevantes, né, que a gente tem que destacar aqui, que o fundo ele é bem segmentado, então basicamente ele faz alocações em todo o Brasil e em destaque aqui, claro, para São Paulo e Rio de Janeiro, onde são as maiores alocações do fundo, isso é importante a gente destacar. Né? E o fundo vem tendo aqui um crescimento estável ou mantendo alguma coisa, né? Nos últimos tempos aqui ele acabou é, diminuindo um pouquinho, isso é normal. A alocação, nesse caso aqui, existe, né, como é um fundo de fundo, ele compra cotas de outros fundos, existe então essa gestora, ela abre aqui a alocação como que está, então a gente consegue ver que eles estão pulverizados aqui em uma série de outros fundos, sem uma concentração muito grande, isso é importante, tá? Faz sentido. Então eles têm atualmente 38 ativos no portfólio do fundo. E quando a gente olha aqui
para em setores, né, a gente vê que a maior alocação são em papéis, né, em fundos de papel, ou seja, isso aumenta também um pouco do risco do fundo, evidentemente, e eles têm também uma outra alocação um pouco maior em galpões logísticos. Aí traz ali um componente de volatilidade, mas menos do que de papel. E por classe de renda fixa, né, eles têm apenas 3,2 alocado em renda fixa de fato. Então, assim, a gente percebe que o fundo ele vem trabalhando certinho, a distribuição de dividendos acabou crescendo um pouquinho agora por conta desses ajustes, né, das taxas de juros, mas ele vinha aqui, ó, caindo um pouquinho, né, então isso é um ponto de atenção. E aí tem mais relatórios aqui, detalhes de performance do fundo. Tá? Então, acho que esse seria os dados a serem olhados para esse fundo. Agora vamos abrir então o relatório aqui da XP, né, o fundo da XP, claro. Todos, todos não, né? Mas para quem não sabe, eu sou assessor de investimentos e trabalho com a XP, mas isso aqui não tem nada a ver em relação à casa, aqui é evidentemente para a gente olhar os números e para mim tanto faz a descrição de produtos se é de um ou de outro. O que importa é a eficiência para o investidor. Mas vamos lá, vamos olhar aqui o XPSF11, que foi o fundo que me pediram aqui para fazer uma comparação. Também um fundo de fundo. E aí, olhando já, primeiro destaque, né, que a gente vê, o yield dele é maior nesse momento, tá? Então eu acho que isso faz sentido na hora de escolher o seu fundo. Ele tem um volume de negociação menor do que o fundo que a gente acabou de ver, me fugiu o nome agora, vou até voltar ali, rapaz, acontece. O Kizu, né? Então ele tem uma negociação menor. Tá? O PVP dele está um pouco mais abaixo, mas nada assim alarmante. O PVP do Kizu é melhor nesse momento. Ele também tem menos cotistas do que o Kizu. Isso é a questão da liquidez do fundo e o patrimônio líquido dos dois ficam muito parecidos ali, tá? Então, quando a gente olha aqui para os detalhes do fundo da XP, a gente vê que a taxa de administração é maior, né? E ele tem 20% de taxa de performance sobre o IFIX. Eu, particularmente, gosto de taxa de performance, porque tem uma cenourinha ali na frente do gestor para que ele consiga atingir as janelas da taxa de performance e, evidentemente, lucrar mais para ele, gestor do fundo. Então, eu particularmente gosto desse mecanismo porque faz com que o gestor trabalhe mais ativamente na gestão do ativo do fundo, enfim, para buscar essa taxa de performance. Mas aí vai a critério de cada um, tá? Bom, continuando aqui olhando, né, também existe um comentário do gestor e basicamente também fala das mesmas coisas aqui em relação à política, Donald Trump, etc, etc. Vou deixar o documento aqui no link da descrição, lá na descrição do vídeo, né, um linkzinho para vocês olharem. E aí dá para vocês entenderem basicamente quais são o que os gestores aqui apontam para fazer as mudanças, os acertos na carteira para manter desempenho. Tem alguns últimos eventos aqui de apresentações também, acho que isso é importante para o investidor olhar. E aqui a distribuição de rendimentos do fundo, coisa que já não tem lá dentro do outro relatório. Porém, cada gestor faz o seu relatório de forma diferente, né? Bom, resultado de distribuição por cota, né? Então aqui também traz essa informação. E quando a gente vê aqui a relação de valor de mercado e de patrimônio, a gente vê que há um aumento no fundo da XP aqui em relação a esse indicador. Isso é importante também, né? De repente olhar se o fundo vem crescendo de fato ou não, vem ganhando novos investidores, isso significa liquidez, significa mais negociação e, evidentemente, maior possibilidade de crescimento do próprio fundo. A liquidez do fundo está boa, né? Embora a do outro fundo seja maior. E aí, quando a gente vê aqui a cota de proventos volume médio, segue a mesma tendência do KISS que a gente viu, né? Ele vinha aqui numa normalidade, meio de lado, sobe e desce, normal de fundo imobiliário, e agora
no finalzinho do ano aqui ela deu uma puxada para baixo com o agravamento das questões políticas aqui no nosso país. Bom, portfólio do fundo, aqui, diferentemente, a gente não tem a carteira completa, né, nesse relatório, mas isso não é difícil de encontrar. Mas a gente vê aqui que eles estão com uma alocação um pouquinho diferente, que eu acho que até faz sentido. Eles têm CRIs como a maior alocação, 37%, e logístico, né? Então, ao invés de estar alocado em outros fundos de fundo, eles estão alocados em fundos de imóveis, né, em CRIs, etc., renda fixa. Isso eu acho importante e até para a estabilidade do fundo, né? Isso representa também aquele yield maior que a gente tinha visto ali no começo do vídeo. E aí sim, aqui eles estão entregando aqui algumas das alocações do mês, né? É importante a gente fazer, observar isso. O fundo não vendeu posições nesse relatório, quer dizer que ele está segurando ali, de repente, posições que têm uma desvalorização por conta desse momento, para não onerar os cotistas, isso é importante. E aqui a gente tem uma distribuição aqui, né? Na verdade perdão, temos aqui mais ou menos uma posição, a gente vê que em outros aqui a gente tem uma composição maior, pode indicar aqui que é a composição de CRIs, mas quando a gente fala de fundos, eles têm uma concentração diferente do outro fundo, e isso é importante o investidor avaliar qual que é a exposição que ele quer ter, e aqui a gente vê que tem uma concentração maior em alguns fundos e depois uma estabilidade em outros, tá? Bom, mostrando aqui também que eles têm um CRI aqui para vencimento de 2027 a CDI mais 2, isso é importante também. Então, basicamente, são essas informações. Tem mais informações aqui do que eles estão olhando, né, para as próximas compras, etc., próxima gestão do fundo, né, um watchlist lá, que eles estão fazendo um acompanhamento. Então, isso dá um entender bacana também sobre as próximas estratégias que o fundo deve adotar. Tá bom? Ufa, né? Esse ficou mais longo. Então, claro, né? Se você gostou e também quer pedir a sua sugestão, já se inscreve aqui no canal, desce lá nos comentários, vai me contando o que você vem achando sobre esse informativo. Já estou deixando um disclaimer aqui. Os vídeos do Radar FI vão até o dia 27 agora do 12, depois faremos uma pausa e voltaremos em 2025 com o Radar FI, tá bom? Estou gravando os vídeos dessa série agora, dia 17. A nossa Felizarda aqui que pediu a indicação do vídeo, me pegou aqui no dia, bem no dia que eu ia fazer a gravação. Falei, bom, já deixa eu aproveitar. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Estou planejando algumas mudanças aqui no nosso formato para a melhora, né? Claro, desse informativo, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado. Nos vemos então no próximo Radar FI. Forte abraço. Tchau. Here we go.